Olá, amigo do Eu Vou Passar. Tudo beleza? Bom, nós estamos tratando, lembrem-se, nós estamos falando do concurso do Banco Central. O curso é microeconomia, aplicável a todo e qualquer concurso. Lembre-se, se você vai fazer um curso que contém a disciplina de microeconomia, é importantíssimo daí uma passeada, uma viajada em todas essas videoaulas. Pois bem, nós estávamos aí tratando exatamente a questão de concorrência perfeita, ou ainda chamado mercado competitivo. No mercado competitivo, existem opções de lucro aceitas. Nós estávamos exatamente tratando da questão de lucros chamados lucros normais ou lucros zero. Estávamos falando também dos chamados lucros supernormais ou lucros extraordinários e também falávamos dos chamados prejuízos. Pois bem, Kilvia, nós estávamos então na estrutura de curto prazo das empresas. Pergunto a você, Kilvia, isso significa que no curto prazo, se a empresa operar no prejuízo, ela vai ficar aí o resto da vida com prejuízo? Ela vai continuar participando no mercado, agindo no mercado, oferecendo seus produtos no mercado, se ela operar em prejuízo? Bom, o que nós vamos ver nesta videoaula é que sim, num período determinado, no chamado curto prazo, a empresa operará com prejuízo sim. É possível, no mercado competitivo, que a empresa opere com prejuízo no curto prazo. Mas existe uma opção para que isso aconteça. Existe uma imposição, na verdade, para que isso aconteça. É importante, é imprescindível que, pelo menos, os custos variáveis sejam cobertos. Se não for possível cobrir o custo variável médio, é importante repensar a atuação no mercado. Bom, você vai ver comigo isso gráfica e intuitivamente agora. Vem comigo. Bom, a firma, ela continua a funcionar se, no curto prazo, ela conseguir cobrir pelo menos os seus custos variáveis. Eu já tinha falado com você isso exatamente no início dessa videoaula. Ou seja, o ponto mínimo do custo variável médio é o chamado prejuízo considerável. Abaixo do ponto, olha, vamos observar, abaixo disso é o ponto que consideramos o ponto de fechamento da empresa, ou seja, quando você não consegue nem sequer cobrir seus custos variáveis. Vamos então entender o que eu estou falando? Pois bem, imagine o seguinte, vamos lembrar então teoria dos custos. Nós temos aqui, olha, o custo variável médio. Você lembra? Opa, vamos dar uma melhorada aqui. Você lembra? Ups, realmente a minha coordenação motora hoje não está uma das melhores. Vamos continuar. Você lembra, olha, lembre lá da aula de custos, teoria dos custos. O custo variável médio, ele vai ter este comportamento. Lembre-se que o custo marginal toca o ponto mínimo, esse ponto aqui, o ponto mínimo do custo variável médio antes de tocar o ponto mínimo do custo médio. Bom, o que eu quero chegar a essa conclusão? Eu quero chegar à conclusão com você que o custo médio é igual ao custo fixo médio mais o custo variável médio. Isso significa que existe realmente uma diferença entre a curva de custo fixo, variável médio e a curva de custo médio. As duas aí vão ter forma de U, você pode conferir isso claramente lá na nossa aula de custos. Pois bem, então vamos a duas situações. Imagine o seguinte, imagine que os preços ocorrem neste ponto aqui, em que eu estou chamando de P. Nesse ponto, nós teríamos aqui a demanda. Olha aqui a demanda. Bom, e nós temos aqui, olha, exatamente esse ponto aqui, tá? Em que o preço, que é igual à demanda, que é igual à receita média, que é igual à receita marginal, a empresa está, sim, operando aí numa situação de prejuízo, mas é o chamado prejuízo suportável, tá certo? Prejuízo suportável. Agora, nós estamos exatamente na situação em que, voltando aqui, se nós voltarmos aqui um pouquinho, olha, eu gostaria de lembrar vocês a última videoaula, hein? Nós estamos exatamente no chamado, olha,
nós estamos aqui, ó, lucro normal, nós temos custo marginal, cruzando custo médio, cruzando demanda. A situação é essa. Próximo slide, nós temos aqui, olha, custo médio aqui, custo marginal aqui, exatamente com a demanda. Olha, a demanda igual ao custo marginal, mas o custo médio é abaixo da demanda. Olha aqui, o mínimo do custo médio, ou seja, o custo marginal toca o ponto mínimo de custo médio antes da demanda. Que situação é essa? Lucro extraordinário. É importante que você compare visualmente os gráficos. Olha, situação do lucro extraordinário. No terceiro slide, você tem o custo médio, olha aqui, observa aqui, olha o custo médio, ou seja, o custo marginal cruzando o custo médio antes de cruzar, depois de cruzar a curva de demanda. Nessa situação, sim, nós temos o chamado prejuízo. Muito bem. Então, agora eu estou tratando de relações de prejuízo. O slide atual é o seguinte, olha aqui o custo médio. Pelo custo médio, você já vê que nós estamos numa situação de prejuízo. Pelo custo médio, você já vê que nós estamos numa situação de prejuízo. Pela teoria dos custos, nós vimos que custo médio é igual ao custo variável médio mais o custo fixo médio. Isso significa, em termos gráficos, que o custo variável médio ele está abaixo do custo médio. E mais, que o custo marginal, ele toca o mínimo, o ponto de mínimo do custo variável médio antes de tocar o ponto de mínimo do custo médio. Bom, isso não é tudo. Como a análise é custo marginal, custo médio e demanda, nós temos aqui exatamente a situação de prejuízo. Olha aqui o prejuízo. Pois bem, se nós conseguirmos uma situação, eu vou limpar agora de novo, para que a gente possa entender o que está acontecendo. Então, observe que nós estamos numa situação de prejuízo. Se nós conseguirmos chegar numa situação tal, numa condição tal, em que o custo variável médio é igual à demanda, que é igual ao custo marginal, nessa situação significa que o custo variável médio está sendo coberto pelos preços. Se isso acontece, nós chamamos prejuízo suportável, o nível de prejuízo suportável. Lembre-se que nós estamos numa situação de curto prazo. O empresário espera sair dessa, mas ele continua, ele permanece no mercado se ele conseguir cobrir pelo menos o seu custo variável médio. Agora imagine uma outra situação. Vou apagar aqui novamente. E aí você vai imaginar uma nova situação. A situação é a seguinte: nós não estamos mais com o preço igual a P. O preço não é mais igual a P. O preço agora é esse aqui, é o chamado P'. Olha aqui, o preço é esse aqui. O preço é o P'. Então, nesse P' você tem aqui a curva de demanda, que eu vou chamar de D', tá certo? O que é importante para nós? O importante para nós é sabermos o ponto em que o custo marginal toca o D', ou seja, quando o preço é igual ao custo marginal. Nesse ponto aqui, você pode observar o seguinte, você vai observar que quando o custo marginal toca o custo mínimo, é bem acima. E quando o custo marginal toca o mínimo do custo variável médio, é bem acima do nível de preço. E quando o custo marginal vai tocar o custo médio, aí então que isso é distante. Qual é o saldo? O que eu posso tirar disso? Eu posso dizer o seguinte, nesse ponto azul aqui, a empresa não está conseguindo nem sequer cobrir todo o seu custo variável médio. Nesse ponto aqui, na concorrência perfeita, o empresário deve fechar a empresa. Então, observação importantíssima, vem comigo. Quando é para o empresário que se torna imprescindível, importante continuar operando?
Ele vai continuar operando quando estiver operando com lucros normais, que são os chamados lucros zero ou os lucros da concorrência perfeita. Quando é que ele vai continuar operando? Ele vai continuar operando enquanto ele tiver o chamado lucro extraordinário ou ainda se ele estiver operando em prejuízo. Mas não é toda situação de prejuízo que o empresário continuará no mercado. Ele só continuará no mercado se ele conseguir cobrir, preencher todo o seu custo variável médio, se ele conseguir pagar, custear o seu custo variável médio. Se o empresário continuar custeando o seu custo variável médio, sim, ele continuará no mercado operando em uma situação chamada de prejuízo suportável. Agora, se o empresário estiver numa situação em que ele não consegue cobrir nem sequer a sua estrutura de custo variável médio, chegou o momento de deixar o mercado. Pois bem, não é só isso que eu gostaria de tratar com vocês. Imagine o seguinte, vamos voltar então, se nós estávamos tratando de prejuízo, existe então uma outra relação que eu não tratei quando eu falava exatamente dos lucros extraordinários. Imagine o seguinte, existe um empresário que está no mercado operando com os chamados lucros extraordinários ou lucros supernormais. Imagine mais. Imagine que nesse caso, nós precisamos sempre nos reportar às hipóteses básicas do modelo de concorrência perfeita, ou ainda de monopólio, de oligopólio, ou de concorrência monopolística. Eu tenho que abrir um parêntese aqui para dizer para você o seguinte, quando nós estamos estudando economia, é importante que nós tenhamos em mente as hipóteses iniciais do modelo. São elas que fazem toda a diferença para nossas conclusões. Bom, voltando então à questão da concorrência perfeita. Nós temos como uma das hipóteses básicas que é livre a entrada e saída de empresas no mercado. Imagine então comigo, existe uma única empresa obtendo aí lucros chamados extraordinários, ou ainda poucas empresas obtendo aí lucros extraordinários, ou seja, extraindo do mercado uma gordura, porque é possível ainda que outras consigam dividir esses lucros. Imagine que você está aí fora do mercado, olhando para o mercado e vendo que todos estão oferindo lucro além do esperado, os chamados lucros extraordinários. Qual é então a sua hipótese, ou qual é o seu comportamento, ou qual é a sua decisão? A decisão é entrar no mercado para competir. Isso significa que em casos de lucros extraordinários, como existe, lembre aí da quarta hipótese, transparência de mercado. Quando alguém obtém lucros extraordinários no mercado, todos reconhecem, todos sabem. O que acontece? Entrada, enxurrada, entrada de muitas firmas no mercado. Para quê? Para dividirem entre si essa gordura excedente de lucros extraordinários. Significa que as empresas vão entrar no mercado, até que este lucro supernormal ou esse lucro extraordinário seja dividido por todas. E aí todas as que estão no mercado vão operar com lucro zero. Entenderam a ideia? Então presta atenção nas observações. Primeira observação, as empresas podem operar no curto prazo com prejuízo? Sim, existe uma chamada no mercado competitivo, existe um chamado estágio ou hipótese de prejuízo suportável. É aquele que a empresa vai continuar no mercado porque ela consegue cobrir o seu chamado custo variável médio. Enquanto ela conseguir pagar o seu custo variável médio, sim, ela vai continuar no mercado. Essa é a ideia de prejuízo. Muito bem. O outro lado da moeda, o outro extremo, é o chamado caso de lucro extraordinário, que eu também chamei de lucro supernormal. Alguns autores também chamam de lucro supernormal. O que acontece com o lucro supernormal? O que acontece é o seguinte, um empresário ou poucos empresários estão aí obtendo lucros acima do esperado, ou seja, pela transparência do mercado e pela livre entrada e saída de empresas no mercado, o que acontece? Se alguém está ganhando dinheiro e você não está, todos entram para dividir aí a benesse, o excedente com todos os demais. Então, não há possibilidade de conseguir um longo prazo uma empresa operar com prejuízo, nem operar com
lucros extraordinários. Por quê? Porque a transparência do mercado faz com que outras que estejam na mesma situação entrem ou saiam do mercado, ok? Então, essa é a ideia de concorrência perfeita. Você vai ficar com essa ideia na mente, vai continuar meditando, trabalhando, tratando a questão da concorrência perfeita em casa e nas próximas videoaulas nós vamos concluir concorrência perfeita e introduzir outras estruturas de mercado para você. Lembre-se, assunto importantíssimo. Sesgran Rio, ela quer sim saber desses pontos aí, desses comportamentos pontuais das estruturas de mercado. Não se iluda, vai cair uma questão de estruturas de mercado. A minha aposta? Monopólio, que é exatamente o assunto da próxima videoaula. Fica comigo, fica atento, me acompanha, nós vamos agora estudar monopólio. Um abraço, até a próxima videoaula. Tchauzinho!